Bom dia a todos vocês. Dia tenso, vamos ter aqui um programa importante. Peço só a gentileza de me permitir compartilhar e a gente já começa aqui nosso papo. Claro que o tema principal é o julgamento do ex-presidente Lula, que, na minha opinião, já falei isso outras vezes, não é um julgamento, mas sim um enforcamento. Bom dia a Maria Augusta, Judita, Gilberto, Andréia. Deixa eu só tentar aqui compartilhar rapidinho. Estou chegando lá. Jogando aqui no Estopa. Vamos lá, tudo bem? César, Judita, Vani, Márcia, Miriam, Lu, direto de Macapá, Lorenza, Ricardo Miranda, Valquíria, Vânia, Miriam, Ação, Inês Braschi, bom dia de Curitiba, Clara, Valquíria da Paraíba, Campina Grande, Ana Clara, Ângela Sadoc, Acicleide, Ana Maria, Bárbara Arena, Dulce, sempre presente, Dulce, obrigado, Marta. Queria pedir a todos vocês para compartilharem. Bom dia de Porto Alegre, onde vai se jogar essa grande batalha. Quem chega lá de Porto Alegre é a Dulce Ascurraim, Sônia Kemp de São Paulo, Gisele Conceição, Ana Lúcia Matos. Bom dia, Ana, vindo direto do cafezinho. Obrigado, Calazans, obrigado, Rômulos. Queria até que vocês me passassem um pouco do feedback lá do cafezinho. Bom dia, Diana de Brasília, minha cidade. Bom dia, Ivone. Brasileiros no exterior, Pro-PT 2018. Maria Cristina Recondo, Jorge Lúcio Espínola, Ângela Sadoc, João Pessoa. Enfim, deixa só o público chegar, tem muita gente já entrando. Vou começar a acompanhar aqui pelo celular para a gente poder ter mais de uma tela. Bom dia, Picos no Piauí. Bom dia, Fátima. Tudo bem, Fátima? Já considero a Fátima minha amiga, está todo dia aqui, lá direto de Governador Valadares. Ainda vamos tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, né, Fátima? Se Deus quiser. Deixa eu só abrir aqui. Antônio fala, estava na hora de alguém nos ajudar a entender a mídia golpista, né? A mídia golpista, para a gente começar então já falando desse tema, ela naturalmente está comemorando, né? Comemorando a decisão do TRF4, lá do desembargador, de marcar para o dia 24 de janeiro, e quem comemora de forma mais explícita é o jornal O Globo, da família Marinho, né? O Globo, como todos sabem, é quem comanda esse processo. A manchete do Globo é: julgamento de Lula em janeiro antecipa quadro eleitoral. Engraçado é o Globo noticiar isso como um fato, né? Como se ele estivesse simplesmente retratando um fato, quando, na verdade, o que ocorre é uma cadeia de comando. O Globo manda, o Poder Judiciário obedece. Então, na verdade, se o julgamento será em janeiro, é porque a Globo assim determinou e porque, dessa maneira, atende-se a um objetivo da Globo, que é justamente antecipar o quadro eleitoral, retirando o ex-presidente Lula da disputa. Deixa eu dar um bom dia aqui para São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O Mauro Nascimento me fala que comitês por todo o Brasil já estão organizando a ocupação do Rio Grande do Sul. Cláudia Barbosa Firmino Rabelo dá um bom dia lá de Uberlândia. Falando nessa questão de ocupar o Rio Grande do Sul, eu imagino, quer dizer, o que aconteceria no Brasil hoje se a gente tivesse ainda uma liderança política no Sul como o Leonel Brizola, que estaria certamente defendendo uma cadeia da legalidade em defesa da democracia, dos interesses nacionais, né, e da soberania da vontade popular, né? A Anabela, lá de Israel, me lembrou que existe um grande parque em frente ao TRF4, lá onde vai ser feito o que a gente chama de enforcamento do ex-presidente Lula, né, e ela sugere uma grande ocupação nesse dia. Vou dar um bom dia aqui para Petrópolis. A Fátima me fala que tem vergonha da justiça no Brasil. A justiça, na verdade, deixou de ser justiça, virou um braço, né, de interesses políticos e econômicos que não são necessariamente interesses nacionais, né?
E eu acho que é muito ingênuo que as pessoas depositem qualquer esperança no poder judiciário no Brasil. Como muitas pessoas têm dito, já dizem há algum tempo, os juízes se tornaram os generais de hoje. Ou seja, não temos mais um golpe militar, mas temos um golpe togado, né? A Carmen Sorge me fala que é o Parque Marinha do Brasil, lá em Porto Alegre, imagino. A Cicleide me dá um bom dia de Quixadá, no Ceará. E as pessoas aqui indignadas com Rede Globo de esgoto, né? O César Jacinto me fala, será que todas as instâncias do Poder Judiciário estarão de plantão para lascar, como o TRF4? Eu acredito que todo o Poder Judiciário, pelo menos nessa chamada conexão relacionada a esse julgamento de exceção, que é um julgamento de exceção, já vai estar alinhada para caçar qualquer decisão favorável ao ex-presidente Lula, né? Eu vou passar aqui para vocês o que é a nossa manchete do dia. É um artigo da nossa querida colunista Tereza Cruvinel, em que ela fala: é chocante, mas o jogo não termina no dia 24 de janeiro. Ela afirma, quer dizer, que mesmo que o Lula seja condenado, que evidentemente será condenado, eu acho que a gente tem que tirar essa hipótese de se for condenado, porque todos sabem que não se trata de um julgamento, mas de um golpe muito sofisticado que passa pelo Poder Judiciário, né? Ela afirma que ainda haverá os recursos tanto no STJ quanto no STF. Aí tudo vai depender de quem vier a ser escolhido como relator, se vai dar uma liminar ou não. Mas eu queria só fazer um comentário. Eu acho que é muito improvável que um ministro do STJ ou do STF venha dar uma liminar favorável ao ex-presidente Lula. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: no dia 24 de janeiro, Lula vai ser enforcado em Porto Alegre. Esse enforcamento vai vir com uma pena de 15, 20, 30 anos de prisão, né? Todos os jornais virão no dia seguinte com aquela manchete: o Lula está fora da eleição, acabou, papapá, vão comemorar. As pesquisas eleitorais que serão feitas depois dessa condenação pelos institutos Ibope e Datafolha já serão feitas sem o Lula, sem considerar a candidatura Lula, já para ir baixando a guarda e a moral da população. Talvez só o Vox Populi consiga incluir o Lula nas suas pesquisas, né? Aí quando você chegar lá para março, abril, tiver um ministro do STJ escolhido para julgar os recursos do Lula, você imagina o tamanho do canhão que será colocado contra essa pessoa pelo jornal o Globo, pela televisão Globo, pelas outras emissoras de TV, pela Folha de São Paulo, pelo Estado. Quer dizer, o recado que vai ser transmitido é o seguinte: se você fizer qualquer coisa favorável ao Lula, você será exterminado. Então é uma pressão gigantesca que eu acho que dificilmente a gente terá um juiz com dignidade e com coragem para suportar no Brasil. Acho muito improvável que esse golpe jurídico, judicial, midiático, togado, seja desfeito. A Edna Silva me fala que a Globo golpista tem que ser destruída. E aí eu queria entrar num ponto, depois até vou pedir para a Miriam, quando ela fala: o 247 deve ter a mesma postura do Expresso da Manhã. Como eu não assisti o programa hoje, até te peço para você me detalhar, Miriam, por favor. Vou assistir mais tarde. Mas eu queria só lembrar aqui um comentário, voltando aqui da Edna, quando ela fala: Globo golpista tem que ser destruída. Queria fazer uma reflexão com vocês para tentar discutir por que o Brasil está sendo assaltado, destruído à luz do dia. Essa reflexão ela é muito mais ampla do que essa questão, não, petróleo e tal. Eu acho que o Brasil é um país extremamente rico, né? Tem os maiores recursos naturais do mundo, tem, vamos dizer assim, a floresta amazônica, tem os recursos minerais, tem a maior descoberta de petróleo dos últimos 10, 20 anos, que é o pré-sal, tem também, vamos dizer assim, as maiores terras agricultáveis do mundo, né? Mas ao mesmo tempo em que o Brasil é um país extremamente rico, o Brasil é um país extremamente fraco, extremamente vulnerável. E vou citar para vocês os elementos que me levam a apontar essa fragilidade do país como nação.
não tem uma mídia democrática, tem um sistema de comunicação concentrado nas mãos de poucas famílias, especialmente de uma única família, que não atende a interesses nacionais, atende a interesses internacionais. 2, o Brasil não tem armas. O Brasil é um país que decidiu muito tempo atrás não ter bomba atômica, não ter um sistema de defesa eficiente e tudo mais. E isso foi uma escolha que hoje cobra seu preço do país como nação. Terceiro lugar, o Brasil tem uma elite absolutamente entreguista, fruto do período colonial, em que as famílias vinham para cá, quer dizer, com aquela percepção de que estavam explorando uma terra inóspita e tinham o desejo de usufruir das suas fortunas em outros países. Então você vê hoje figuras da elite que vivem nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, em Portugal, assim por diante. A gente tem uma elite apátrida que não construiu no país um sentimento de identidade nacional e de interesse nacional verdadeiro. Ou seja, então vejo o Brasil extremamente rico e extremamente fraco. Como o Brasil é um país fraco, nesse momento de um jogo geopolítico muito pesado no mundo, né, onde a disputa por recursos naturais é bastante acentuada, as pessoas olham. Quer dizer, onde é que você vê uma casa onde sabe-se que tem muito dinheiro guardado, mas onde o muro é muito baixo? Então é isso que acontece. Quer dizer, o Brasil é um país com muito dinheiro, mas com pouca proteção, né? Curiosamente, se a gente olha o que aconteceu na Operação Lava Jato, quer dizer, quando você ataca de um lado a Petrobras, alvo do, quer dizer, centro, né, estratégico do pré-sal, de outro o Almirante Otton, né, que era a pessoa responsável pelo projeto do submarino nuclear que visava justamente proteger as riquezas marítimas do Brasil, proteger o próprio pré-sal. Tudo isso está concatenado. Na verdade, atacar pontos de defesa do Brasil como nação, né? E, evidentemente, tudo isso está sendo destruído. A gente vai levar muitos anos ainda para fazer essa leitura mais complexa e a gente está voltando a ser um Brasil colônia, né? Quando eu vejo aqui um comentário do Leonildo Santos, né, ele me diz o seguinte: tenho vergonha da justiça brasileira. Eu acho que esse é um sentimento geral, até mesmo as pessoas de direita, né, elas se sentem um pouco envergonhadas, porque elas não podem falar hoje numa isonomia, né, numa justiça igualitária, que é igual para todos e tal, tudo mais. Mesmo que eles estejam usufruindo o poder, eles têm que ir lá exercer o poder, tal, fazer as coisas deles, mas sem exaltar a justiça no Brasil, porque não cola. As pessoas estão tendo vontade de vomitar quando vem tudo o que acontece. A grande questão que me intriga é por que determinados juízes se prestam a este papel? Por que determinadas pessoas se colocam como heróis do presente, mas que serão vistas no futuro como grandes traidores de uma nação, né? Porque as consequências disso vão ser muito tristes, né? Se esse golpe efetivamente se consolidar, e tudo indica que será, as consequências serão o empobrecimento do Brasil, o Brasil convertido quase que formalmente em colônia, né, e não mais uma nação independente, soberana, e os responsáveis por esse processo serão lembrados, né? Vamos dizer que o Tiradentes, quando foi enforcado, esquartejado, salgado, os descendentes foram deserdados e tudo mais. Hoje, o Tiradentes é o grande herói nacional, né? A mensagem que a coroa portuguesa passava quando dava esse tratamento ao Tiradentes era o seguinte: nenhum de vocês ouse desafiar a coroa portuguesa, porque é assim que nós tratamos aqueles que desejam independência. Os traidores, na época, o Joaquim José da Silva Xavier, foram premiados, mas demorou 100 anos, né, entre a Inconfidência Mineira e a proclamação da República para que houvesse uma revisão histórica. O Joaquim José da Silva Xavier se converteu no maior traidor da história do Brasil e o Tiradentes se converteu em herói nacional. Então, os traidores de hoje, vamos dizer assim, os heróis de hoje serão traidores no futuro, e eu acho que isso é líquido e certo. Até acho que a única coisa que o Temer conseguiu fazer, na verdade, ele vai conseguir fazer um favor ao Joaquim José da Silva Xavier, que será resgatado na memória brasileira como não o maior traidor de todos os tempos, mas como o segundo maior traidor. Mas voltando a falar do presente, né, eu queria dividir com vocês um artigo que eu considero antológico, escrito pelo
Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli é do governo do Maranhão, em Brasília. Ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Colei aqui o artigo para vocês e vou ler alguns pontos do que ele diz. Marcada a data de prisão de Lula, né? Ele fala, é chocante, também, como diz a Tereza Cruvinel, fala que a democracia no Brasil está ameaçada e pergunta, o que fazer? Democracia em xeque. Então vamos dividir alguns pontos, né? A única discordância que eu tenho, eu acho que não é a data da prisão do Lula, mas é a data do enforcamento, da condenação, porque eu acho que a prisão se torna desnecessária, né? Aí ele coloca aqui, olha, está em curso a completa desestabilização do Brasil. Será impossível retomar um projeto nacional de desenvolvimento ou qualquer tipo de paz social com a radicalização em marcha. A Globo, âncora da desestabilização, ultrapassou todos os limites e dobra a aposta no enfrentamento social. A cobra do fascismo, apoiada na Aliança do Coliseu, formada pela Globo, com setores antinacionais da burocracia estatal, colocou a cabeça de fora para o golpe definitivo. A esquerda precisa procurar todas as forças democráticas e patrióticas do país. É hora de conversar com todos os democratas, inclusive os que não comungam dos mesmos ideais. É preciso procurar, inclusive, os setores militares comprometidos com a democracia. O que Lula fará? Não se trata do senhor Luiz Inácio, mas do personagem histórico representante da esperança e dos sonhos de milhares de pessoas de carne e osso. Getúlio, na mesma situação, entregou sua vida. Adiou a escuridão por 10 anos. Lula irá para o cárcere, como exigem os Marinho? Aceitará o destino que a reação quer lhe impor? O que faremos? O dia 24 de janeiro de 2018 passará a fazer parte dos livros de história. O início será escrito pelos inimigos do povo, pelo time de Silvério dos Reis. O final ainda está em aberto. Cabe ao povo brasileiro escolher o seu enredo. Getúlio foi assassinado, Juscelino foi, entre aspas, morrido, Jango foi expulso. Brizola, Arraes e Amazonas foram para o exílio. Seremos novamente derrotados passivamente? Seremos mais uma vez coadjuvantes de uma democracia de fachada? O que fazer? E aí é que está a grande questão. O que fazer diante desse cenário de destruição de uma nação, tendo como pilar um monopólio das comunicações, chamado Globo, que opera interesses internacionais em pleno território brasileiro. Eu acho que a única saída razoável nesse momento, já falando no o que fazer, né, é que se construa desde já uma frente única de esquerda no Brasil. A minha sugestão, modesta, singela, que eu vou colocar no papel, talvez não hoje, mas nos próximos dias, é que já se chame uma reunião nos próximos dias envolvendo Lula, Manuela, Ciro Gomes e o próprio Guilherme Boulos, que eu acho que sim deveria colocar sua candidatura desde já, e que os 4 fizessem um pronunciamento à nação, dizendo que está em curso a destruição do país por forças entreguistas antinacionais e que o Lula fará de tudo para ser candidato, caso seja impedido por essas forças, que ele se comprometa a apoiar o candidato de um outro partido, né, qualquer um desses 3 nomes colocados, que esteja em primeiro lugar nas pesquisas, excluindo o Lula. Eu acho que esse apoio do Lula, se viesse colocado com antecedência, ele já viabiliza uma candidatura alternativa, né? Então, acho que é muito importante a gente lembrar disso aí. Deixa eu só dar uma notícia importante. Polícia Federal deflagra operação na Câmara dos Deputados, que tem 2 deputados como alvos, informações em sigilo. Eu imagino que um desses deputados deva ser o Lúcio Vieira Lima, irmão do Gedel, né? Irmão do Gedel, porque ontem o Marcelo Calero, que é o ex-ministro da Cultura, disse que foi ameaçado de morte pelo Lúcio Vieira Lima. Maria Augusta Cambará me fala, o apoio tem que ser agora, Alcir Borges ocupar todos os órgãos do judiciário. Ana Lúcia Matos, chamem também Requião, concordo, eu acho que o Requião poderia se lançar como candidato,
como pré-candidato. O grande problema do Requião é não ter um partido. Ele está no PMDB, que é um dos partidos do golpe. Mas eu acho que se todas essas forças se colocassem já numa frente única, dizendo o seguinte, quer dizer, estamos com Lula e Lula está conosco, mais ou menos numa linha mosqueteiros, um por todos, todos por um, quer dizer, e todos se comprometendo a apoiar aquele nome que estiver com mais força em 2018, eu acho que haverá uma coesão inédita. O que a gente precisa hoje é de coesão nas forças de esquerda, né? Quando diz aqui o César Jacinto, gosto muito da Manuela, mas não era hora desta pré-candidatura. Eu discordo de você, César, gosto muito da sua presença aqui, vejo que você está muito antenado com tudo que a gente tem debatido, mas eu acho que todas as candidaturas têm que se colocar nesse momento, né? Porque pode ser tarde, quer dizer, todas têm que dialogar com o eleitorado, todas têm que levantar suas propostas. Isso vale para o Boulos, isso vale para a Manuela, isso vale para o Requião, isso vale para o Ciro, e aquele que estiver mais forte, né, caso o Lula não seja candidato, o que eu considero, infelizmente, uma hipótese extremamente provável, né, eu acho que essa candidatura, eu acho que esse apoio do Lula tem que ser colocado desde já, até para que as forças que estão comandando o espetáculo no Poder Judiciário sintam também um pouco de medo do povo, né? Sabendo o seguinte, quer dizer, não bastará tirar o Lula, porque qualquer um desses nomes estará comprometido com uma agenda comum. E essa agenda passaria pelo chamado referendo revogatório, pela revisão do entreguismo. E eu queria também lembrar para vocês que é o seguinte, essa questão do entreguismo no Brasil, ela nem sempre funciona, quer dizer, porque por mais que você tenha golpes, né, o povo brasileiro sempre se reorganiza, e mesmo pelo fato de a sociedade ser muito complexa, é importante lembrar, vamos dizer o seguinte, quer dizer, os militares mataram Juscelino Kubitschek, né? Quando iniciaram o golpe militar numa linha antinacional, entreguista e tal. Como o Brasil é uma sociedade complexa, muito grande, que tem um dinamismo industrial, que não pode viver sem esse dinamismo industrial, os militares se converteram em nacional-desenvolvimentistas muito rapidamente, né? Porque senão seria a destruição do país. Então, estou falando disso para lembrar da questão do petróleo, né? Quer dizer, o Temer tentou pagar a conta do golpe, a Shell, com a MP 795, que acaba com o conteúdo nacional. Houve a pressão, está havendo a pressão da indústria nacional, e essa MP 795 já está indo para o saco. Provavelmente a gente não terá a ausência de conteúdo nacional, como foi comprada pelos patrocinadores do golpe. Quer dizer, porque o Brasil não pode viver uma situação de pleno desemprego, com destruição absoluta do Rio de Janeiro, porque senão isso aqui vira uma selva, né? Então é importante dizer que a sociedade se rearticula e se reorganiza. Essa questão que é colocada pelo Capelli é muito importante. Quer dizer, quando o Getúlio se matou, ele impôs a derrota aos seus perseguidores, aos seus algozes. O golpe de 64, que estava previsto para 54, cantado pelo Lacerda, né, pelo Carlos Lacerda, que era o Aécio de hoje, Eduardo Cunha, essas figuras, foi adiado em 10 anos, né? Então, tudo depende do que será feito pelo Lula, né? Vamos falar aqui um pouco de resistência, né? Muitas pessoas têm falado de resistência, de ocupar Porto Alegre. Ontem foi muito importante a manifestação do Guilherme Boulos, meu amigo Guilherme Boulos, uma pessoa que eu me orgulho muito de ter como amigo, né? Quando ele afirma que o TRF4 furou fila, que é hora de resistência e tudo mais. Eu acredito que todos esses movimentos sociais irão se rearticular na linha de uma grande manifestação em Porto Alegre, né, nos próximos dias, provavelmente no dia 24, Porto Alegre estará tomada por defensores da democracia, mas eu acho que isso não vai mudar em nada a decisão dos 3 desembargadores, porque eles vão dizer o seguinte: não, o judiciário não pode se curvar à pressão popular. O judiciário, quer dizer, só pode se curvar à pressão da Globo, da Shell, dos Estados Unidos, e assim por diante, né? Mas eu acho que haverá essa resistência, eu acho que o MST vai se organizar, eu acho que a CUT vai se organizar. O Pedro Silva fala, filia Boulos no PT, bota de vice, e os caras já vão sentir vontade de negociar. Eu já pensei nisso também, viu, Pedro? Eu acho que assim, essa questão de ter um vice do Lula mais radical
eu acho que pode ser uma forma de pressão. Mas eu não sei se essa filiação tem que ser no PT ou fora do PT. Eu acho que assim, quer dizer, eu não sei quais são os próximos passos. Daqui a pouco eles podem vir tirar qualquer coelho da cartola, o Boulos está no PT, então vamos caçar o registro do PT. Eu prefiro o cenário de várias candidaturas por vários partidos e o PT, se não puder ser o líder do processo, quer dizer, o PT é a principal força de esquerda no Brasil. Você não teria governabilidade, seja do Ciro, da Manuela, do Boulos ou do Requião, sem um apoio consistente do PT. Julião Júnior fala, discordo, esse pensamento é desistir da luta. 1 milhão em Porto Alegre que vai fazer com que eles tremam. Eu acho, Juliano, que é o seguinte, que não são coisas excludentes. O fato de você ter a frente ampla de esquerda anunciada desde já não elimina a possibilidade de você ter 1 milhão de pessoas em Porto Alegre. Você pode ter 1 milhão de pessoas em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, a articulação da frente de esquerda simultaneamente. Então, eu considero que são, na verdade, esforços que se complementam e não contraditórios, né? Ana Pombo fala, ocupa desde já. Andréa Truz fala que precisamos derrubar a nossa Bastilha, né? Também acho. Evidentemente, quer dizer, eu acho que seria muito saudável para o Brasil que o Brasil vivesse e experimentasse uma revolução que, de fato, trouxesse igualdade, né? Mas a gente não vê, pelo menos no horizonte de curto prazo, forças organizadas com capacidade para que isso aconteça. A Rosângela Lessa fala em frente de esquerda já. Enfim, a Umbelina fala, o que você diz desmobiliza sim. Você tem que colocar uma pauta mais possível. Mas vamos imaginar. Então vamos imaginar a questão de simplesmente ocupar Porto Alegre, ocupar não sei o quê, parará. Qual que vai ser a consequência? Na minha opinião, nenhuma. Eu acho que as pessoas não vão mudar a sentença condenatória em relação ao Lula, porque eles já estão comprometidos com este golpe, que é bastante sofisticado. Quer dizer, não mudando em nada, quer dizer, por que a gente já não deveria iniciar um processo de articulação da chamada frente de esquerda? Queria ler para vocês, para a gente fechar também o comentário de hoje, o que foi dito pelo Ciro Gomes depois dessa decisão. Ele falou que o cenário muda completamente e também afirmou que o Lula deveria retirar a sua candidatura, que a sua candidatura presta um desserviço ao Brasil. A candidatura Lula presta um desserviço ao Brasil e a ele próprio, porque vai instalar um clima de ódio, tal. Acho que o Ciro está se antecipando, está indo com muita sede ao pote. Já falei isso outras vezes, vou repetir, eu acho que o movimento mais inteligente para o Ciro era tentar se colocar como vice do Lula. O Ciro defender a candidatura Lula até o final e se converter no herdeiro natural da candidatura Ciro. Eu vejo que algumas pessoas vêm aqui defender a candidatura Bolsonaro, tudo bem, quer dizer, todo mundo tem direito a ter a sua opinião, mas é evidente que depois da eventual cassação do Lula, todos os esforços serão feitos para destruir o Bolsonaro, porque a mídia brasileira, os interesses internacionais não vão trabalhar pela candidatura Bolsonaro, evidentemente vão trabalhar pela candidatura de alguém do PSDB, do PMDB, de qualquer partido, desde que seja alinhado com este projeto, que é o de conversão do Brasil, que era candidato à potência até recentemente, em colônia. O Brasil vai ser o primeiro país colônia do século XXI que terá se convertido em colônia sem armas, né, por meio de um golpe extremamente sofisticado, se nada for feito. Então, encerro aqui o meu bate-papo com vocês nesta manhã. Queria agradecer a todos que têm aqui nos acompanhado, agradecer especialmente ao pessoal das assinaturas solidárias, que tem crescido muito. A nossa batalha democrática é todos os dias, vamos continuar, né, mas tentando também fazer uma análise que não seja torcida, que seja o mais realista possível para que a gente possa antever os próximos passos e tentar reagir. Lembrando que hoje, se nenhum imprevisto acontecer, mas já está confirmado desde ontem, teremos o Fernando Haddad às 5 horas nos dando uma entrevista lá na TV 247, e o Haddad tem sido uma voz muito importante em busca desse bom senso que a elite brasileira aparentemente não quer exercitar. Como diz aqui o Fernando Brito, editor do Tijolaço,
a elite brasileira parece estar buscando um segundo Getúlio Vargas. Aproveito, recomendo a todos vocês, todo mundo já deve conhecer, mas esse Getúlio Vargas do Lira Neto é antológico. Então, bom dia a todos vocês, vamos em frente, que a luta aí vai ser pesada. Grande abraço.